do teu próximo. Sim, assim, é bom vocês terem classes para os diversos modelos. Classes para as diversas entidades do modelo. Pois é que eu tenho três classes. Tenho uma para a categoria, certo. Outra para o nome de prato, sim. Que tem o título e a imagem, e outra para a descrição. Sim. Está mal assim. Está bem, que é a parte do modelo, está bem. Esse aí está bem. Então não preciso de apanhar nessas três e juntá-las numa só. Até porque depois no fim é quando ter uma base de dados convém ter mais que uma classe. Sim, mas é assim, mas podemos ter uma classe que une tudo, se for necessário. Às vezes ajuda a ter uma classe que une tudo. Então, mas neste caso eu deixo nas classes de estar assim por três. É assim, neste caso pode deixar assim. Assim, para deixar assim que isso não traz grandes implicações, por exemplo, o que quiser mudar. Já pode deixar assim. Tinha que deixar de criar os objetos de fragmento e criá-los na realidade. Sim, isso é importante. E depois já consigo chamá-los sempre no fragmento, já consigo fazer aparecer as imagens e tudo. Sim, depois tens que enviar para os fragmentos os dados que forem necessários. Pode ser assim através do bundle? Pode ser através do bundle. Envias os dados que forem necessários e enviando os dados que são necessários. Depois o resultado vai outra vez para o main activity, vai outra vez para a atividade principal. Portanto, como o resultado é chamar o método da atividade principal, vai ter outra vez para a atividade principal. Então quer dizer que o método, o update, pode ficar ali no fragmento. O update fica no fragmento, pode, sim. Isso é um método normal do fragmento, portanto, de atualizar a vista do fragmento. Ora bem, atividade principal, main activity e terminar. Ora bem, queremos fazer isto. Portanto, o que queremos fazer é aqui isto. Portanto, temos uma atividade principal. A atividade principal vai ter dois botões. Depois pode aqui mostrar os dados do utilizador. E depois tem estes fragmentos. Está ainda a compilar. Portanto, nós podemos ter dois botões. E podemos ter aqui umas caixas de texto antes ou depois que mostram a informação sobre o utilizador. Portanto, a primeira coisa que vamos criar é o modelo, a classe aqui para o user. Sim. E ali fica no fragmento, quando eu faço o save e seleciono a data, fica no fragmento, eu tenho um fragmento, ou pode para a atividade. Sim, para a atividade. É assim, depende, podia ser, é assim, geralmente isso acho que tem que ir para a atividade principal, acho que tem que ir para a atividade principal, acho que nem pode ficar no fragmento. Ok, atividade principal, vamos aqui criar o layout, atividade principal. Antes de criar o layout da atividade principal, vamos aqui criar uma pasta para o model. New package main Java, ok. Nome model. Não é dentro do package que eu vejo. Sim, sempre ser dentro daquele pacote todo. Bora apagar isto. Edit, ok. Edit new package. Tem que criar antes do pacote do equivalente. Aqui, sempre vai ficar em cima, senão vou ter que colocar o caminho completo. Model. Ok. Ok, temos aqui o modelo. Pacote para o modelo. Neste pacote para o modelo, vamos então criar aqui a classe, adicionar uma classe, vamos chamar a classe student, depois a classe não tem, ok. Portanto, esta classe student, para já, queremos isto de coisas muito simples, portanto tudo isto, ora bem, a idade vai ser uma string. Vai ser sim, o resultado. Já podemos colocar tudo strings. Depois o preço também vai ser uma coisa complicada. Então já vamos colocar tudo strings. Portanto, private string name
H private string wait. Podemos criar o construtor que recebe isto. Sim, agora cria-se tudo de forma automática. Alt insert, criar o construtor, receber os 3 dados, ok. Alt insert e vamos criar os getters. Os getters e os setters, vamos ser getters e setters. Selecionar tudo. Ok, temos a classe student criada. Faço alt insert, inserem construtor. Sim. Em vez de zoom, vou aumentar aqui o tamanho da letra. Portanto, classe student. Implement serializable. Então vamos adicionar aqui a opção de dizer que isto pode ser serializado, que vai a enviar para um lado para outros objetos. Portanto, isto, o serializable vai querer Java serializable, vai querer aquela variável ID long aquela coisa ID version ID serial version ID é isto. Acho que é isto. Serial version ID. Era uma variável, não era uma final. Sim, vou fazer uma constante. Serial version ID. Se é final, isso até podia ser tudo em letras maiúsculas, acho que não, acho que é mesmo assim. Já agora. Sim, estava só a ver se tinha aqui. Acho que o nome é este. Vou ver aqui um bocado. Eu posso verificar isso. Verificar se o nome está correto, com letras maiúsculas e minúsculas. Sim, assim, inventa um número qualquer. Não, é assim, portanto, este número é utilizado unicamente aqui pelo mecanismo, pela máquina virtual para fazer a conversão entre um objeto e uma string e um objeto. Portanto, aqui é indiferente qual é o número. Portanto, nós nunca vamos usar esse número, se é utilizado de forma automática. Ok, temos a classe criada. Então, na atividade principal, vamos criar aqui vamos criar aqui um objeto do tipo student. Agora assim, é útil realmente ter um construtor por omissão, portanto, a pessoa eventualmente não sabe quais são os dados, basta criar um construtor por omissão.
abrir isto, Alt Insert, um construtor, Select Known e temos um construtor por omissão. Então, o construtor por omissão, portanto, se não fizer nada, ele vai colocar nulo naquilo tudo, ou então a pessoa pode chamar o construtor de baixo e enviar o nulo em tudo. Neste caso é a mesma coisa. Portanto, o construtor por omissão pode não fazer nada, ou então chama o de baixo com os valores por omissão, que é nulo nisto tudo. Sim, pode não ter nada, sim, não ter nada. É igual. É assim. Isto porquê? Porque o Java inicia as variáveis todas. O Java inicia as variáveis todas. A nulo porque isto são referências para objetos. Caso quisessem, de alguma forma dinâmica, inserir um novo aluno, utilizávamos um construtor para inserir um novo aluno. Para inserir um novo aluno, utilizava então aqui o construtor que tem já os mesmos valores. Para inserir um novo aluno. Por exemplo, aqui assim, no main activity, portanto, eu vou criar um objeto para o John, e o de John, a altura não sei qual é, e o peso também não sei qual é. Posso criar um objeto assim, por exemplo. Não era porque se tivesse a minha pergunta, era por exemplo, não tínhamos um botão para editar, serve que é para inserir um novo aluno. Qual era o construtor que era utilizado nesse caso? Não, é assim, aí há várias possibilidades. Portanto, se a pessoa tivesse uma atividade, um fragmento para editar um aluno, se fosse um novo, portanto, vinha tudo nulo. Portanto, aí utilizava-se o construtor por omissão. Utilizava o construtor por omissão, ficava tudo nulo. Portanto, depois, então aí era necessário ter atenção de que, como era nulo, as caixas de texto, portanto, não eram atualizadas, que a pessoa não vai lá colocar lá nada. Ok, estamos aqui na atividade principal, que esse aqui é um objeto. Portanto, como o modelo é só mesmo esta classe, que esse aqui é um objeto do modelo. Se o modelo fosse para várias classes, então é necessário criar aqui os objetos, alguns objetos. Nós no modelo podíamos ter uma classe que apanhava tudo, que tinha a lógica de tudo. Por exemplo, imaginem que eu quero implementar um jogo de xadrez. Ora, se eu quiser implementar um jogo de xadrez, vou ter se calhar uma classe que é o tabuleiro, vou ter uma classe que é as regras, vou ter uma classe para a dama, por aí em diante, de cada uma das peças. Portanto, eu não quero estar aqui assim a criar um objeto de cada um desses tipos. Não, se calhar eu crio um objeto do tipo chess, jogo de xadrez, e esse objeto para lá dentro é que tem os outros objetos todos. Okay? Tudo. Muitas vezes a pessoa tem um objeto que engloba tudo. Tem um objeto que engloba tudo da parte do modelo para aqui a pessoa não estar a criar essas coisas todas. Esse objeto depois pode receber outros objetos. Portanto, na verdade, para se criar um objeto de um certo tipo e queria criar os outros auxiliares, enviar tudo para lá e então o objeto já tinha a informação toda. Portanto, por exemplo, no caso do jogo de xadrez, portanto, eu podia criar as regras cá fora. Portanto, assim o jogo de xadrez podia ter várias regras diferentes. Portanto, por acaso as regras são sempre as mesmas, mas há outros jogos onde há variantes nas regras e a pessoa então criava uma classe de um certo tipo de regras ou de outro tipo de regras e portanto enviava isso tudo no construtor. Portanto, o construtor do jogo de xadrez ia receber várias coisas e mandava fazer, por exemplo, as regras. Portanto, há aqui várias possibilidades de como é que estas coisas se implementam. Portanto, de uma forma geral, a pessoa aqui deve de ter um ou mais objetos para representar todo o modelo, portanto, toda a lógica. Por vezes ajuda a pessoa a ter só um objeto, portanto, um objeto que representa todo o modelo. Portanto, um objeto que representa todo o modelo e assim a pessoa sabe que é aquele objeto. Tem que estar a trabalhar com aquele objeto. Ok, portanto isto está. Vamos então agora criar fragmentos. Criar fragmento em branco. Primeiro fragmento. Temos a classe model também, temos um package model.
Não é no package model, mas é cancelar. Aqui neste pacote inicial, onde está o main activity. Aqui new, fragmento em branco. Nome do fragmento, agora este vai pedir a idade. Este vai ser age fragment. Podemos retirar esses métodos cá de baixo, criar o layout. E terminar. Temos o primeiro fragmento. Professor, nós ali podemos ter uma classe para fazer de criar o objeto de estudante não objeto na atividade. Podemos ter uma classe de saber se o objeto do tipo de estudante, esse objeto era chamado na atividade. Essa nova classe. Portanto, aqui assim no fragmento podemos receber agora o student. Agora no fragmento vamos querer receber o student. Portanto, nós no fragmento podemos ter uma coisa deste género. Eu prefiro aquilo que o professor disse, eu vou criar um objeto que tivesse outro objeto lá dentro. Sim, isso posso fazer, assim. Por exemplo, se eu tiver uma lista de estudantes, eu posso querer mandar a lista para um lado e para o outro. É que não era conveniente tipo adicionar por todas ali como variável, não é? Ali Sim, imaginem que eu no modelo eu tenho estudantes e tenho professores, teachers e mais outras coisas. Portanto, eu não quero ter aqui assim estas listas todas. Assim, uma classe à parte que englobasse aqui. Basta uma classe englobar as listas todas. Logo chamamos essa nova classe aí. Sim, porque aqui devia ter isso. Por exemplo, aqui assim podia ter um objeto do tipo University, e então a universidade tinha lá dentro uma lista de estudantes, uma lista de não sei de quantos, por aí em diante. Portanto, em vez de estar aqui as listas todas. Portanto, muitas vezes é preferível ter aqui só um único objeto que representa todo o modelo. Ok, portanto aqui está. Agora, vamos à atividade principal. Vamos aqui ao layout da atividade principal. E vamos mostrar aqui, para já, podemos inicialmente mostrar a informação do estudante. Vamos aqui colocar os layouts horizontais, um grid, linear layout horizontal, a main activity main. Portanto, altura, wrap, content. Coloquei um linear layout horizontal. Linear layout horizontal. Agora, dentro deste linear layout horizontal, eu vou colocar um text view. Coloco um text view. O texto vai ser, isto vai ser para mostrar a palavra name 2 pontos, e depois à frente é que vai mostrar o nome. Portanto, aqui vai aparecer name 2 pontos. E agora vamos colocar, depois do text view, queremos mostrar o nome. Queremos mostrar um nome, mas o utilizador não vai aqui mudar o nome. Portanto, o resto também pode ser um text view. Portanto, vamos colocar 2 text views. Colocar o text view 2. Este vai ser txt. Portanto, o texto é vazio, o ID é que vai ser txt name. Portanto, o texto vai ficar vazio. Isto vai ter o nome do aluno. Podemos repetir isto e agora vamos aqui ao XML, vamos copiar isto, Ctrl C, paidade,
Agora vamos mostrar a idade. Age, text view 2, e agora aqui assim, txt age. Eu vou colar outra vez. Ora bem, age, e tem o peso, 8. Peso, txt 3, e aqui txt 8. É assim, podemos colocar pesos. Portanto, o primeiro 1 e o segundo 2, por exemplo. 1, 2. Vamos colocar sempre 1, 2. 2. Layout 8. 2. E agora faltou só o relacionamento entre os objetos, que agora estão uns objetos em cima dos outros, porque está tudo em relação ao primeiro. Puxar isto para baixo, onde é que está este? Sim, sim. Este, puxar isto para aqui. O que ele não quer fazer, vamos aqui ver. O primeiro, orientação está na horizontal, largura do pai, altura o conteúdo, alinhar ao topo verdade, alinhar ao início verdade. E aqui dentro temos as duas caixas de texto. Segundo, linear layout. Está na horizontal, largura match parent, altura o conteúdo, vai ficar... isto agora é preciso ter aqui IDs. E o primeiro é o main activity. Assim agora para colocar uns em relação aos outros. Ou então é mais fácil trocar o primeiro para se colocar um linear layout. Tem uma tabela e... Sim, é assim, alteram o primeiro layout para linear layout, colocam a orientação vertical, que assim resolve estas coisas todas. Orientação vertical. E assim não é necessário ter aqui estes alinhamentos. Vou apagar isto que está aqui a mais. Senão depois isto fica estranho só por causa de ter. Eu já vou mostrar devagarinho e eu vou já. Ok, então vamos desde o início. Portanto, coloquei o primeiro layout como linear layout vertical. Vertical, portanto tem aqui uns paddings, match parent na largura e altura, orientação vertical, tenho um ID, e qual é a classe que está associada a este layout. A seguir temos um layout horizontal que tem largura e altura só. Então tem orientação, largura e altura. Não precisa mais do que isto. Portanto, isto tem um name, um texto fixo, e depois tem um outro texto que vai ser o nome do aluno. Outro layout horizontal tem as propriedades largura e altura, e aqui dentro as caixas de texto para mostrar a idade. Portanto, os pesos mantido sempre 1, 2. Então, a primeira caixa de texto peso 1, a segunda caixa de texto peso 2. E no fim temos outro linear layout horizontal, que é a mesma coisa, agora passa alturas. Vamos ver o resultado disto. Fazer aqui um zoom. Portanto, o resultado disto é isto que temos aqui. Portanto, temos os textos e depois aqui vou à direita, então temos então a informação no aluno. Portanto, a informação do aluno depois vai estar aqui do lado direito. Aqui do lado esquerdo temos o nome de cada um dos campos. Ora bem, isto tem larguras diferentes.
Portanto, apesar de eu colocar 2 nos pesos, as larguras ficaram diferentes. Porquê? Porquê é que isto não ficou alinhado como se fosse tipo uma tabela? Porque a palavra tem tamanhos diferentes. Então isso resolve-se como? Resolve-se dizendo que o tamanho do campo, o tamanho disto, é 0. 0 layout width 0 layout width 0. Portanto, se colocarem a largura dos elementos toda a 0, portanto isto vai ficar alinhado como sendo uma tabela. Daí o que conta é só o peso. Portanto, sempre que um elemento tem pesos, a largura é este peso mais a largura do elemento. É por isso que ficamos à frente e atrás. A largura do elemento é o peso mais esta largura. É por isso que coloca 0 a isto, que é para ficar só o peso. Portanto, e assim já tem isto tudo como uma tabela. O que é que falta agora? Falta aqui os botões. Portanto, nós vamos utilizar só um botão, mas podemos colocar os dois. Portanto, idade e o peso. Então, vamos colocar aqui um botão. O botão, portanto, isto. Vou só fechar aqui a árvore. Colocar um botão cá para baixo. E colocar outro botão. O primeiro botão vai ser btn edit edge. Só colocou dentro do terceiro layout, linear layout? Não, eu fechei o linear layout para ele colocar fora. Mas eu fechei, se a pessoa fechar os elementos, ele vai colocar fora. Portanto, está ao mesmo nível do linear layout. O texto vai ser edit edge. E o outro era para o peso. E o segundo botão é btn edit. Ok, temos os dois botões. Save. Portanto, isto está. Agora vamos para o fragmento e vamos criar o layout de fragmento. Do H fragmento. Nós já temos o layout do main activity, vamos criar o layout do fragmento. Além disso, nós aqui no main activity podemos ter um método para atualizar portanto, a atividade, os dados que aparecem na atividade. Vamos já fazer isso. Main activity private void update layout. Ora, o layout tem objetos do tipo TextView. O layout tem objetos do tipo TextView, então vamos buscar esses objetos. txt nome, toma o valor de, acho que é, .textView, find view by id, r.id.txt name.
vou colocar isto em inglês, txt name, a variável vai ficar igual. Ponto e vírgula. Falta aqui o import da classe. E agora vamos copiar isto. Copy. txt, agora vamos aqui à procura dos valores. Age. txt weight. E eu vou utilizar isto para a variável. E agora vou fazer. Então, tenho as caixas de texto. Tenho aqui o objeto student. Agora tenho que ir buscar a informação do estudante. If this.student.get name, se isto for diferente de null, então txt_name.setText disto. E vou repetir aos outros campos. Get age. Não podemos fazer uma Assim, neste caso são três tipos diferentes, porque ele tem que entrar em todos. E agora este método vai ser chamado depois onde for necessário. This.layout, portanto no onCreate podemos chamar este método para atualizar o layout. Vamos ver o txt name para txt rei e Sim. Falta só aqui mudar isto para isto para isto. O diz aqui não existe. txt, não, peraí, está bem. Aqui é student, o que está mal é isto aqui, que é isto. Ok, isto está bem assim? Acham que está bem? Sim, também acho que sim. Sim, portanto, altera o nome, altera a idade, altera o peso com os dados que estão no objeto. A ideia é mesmo esta. Portanto, vai buscar as caixas de texto, da interface gráfica e coloca lá os dados. Os dados do... É assim, isto aqui por vezes, se isso for nulo, a pessoa pode ir lá colocar uma string vazia. E isso pode interessar, porquê? Pode interessar, por exemplo, se eu tiver vários estudantes, há um estudante que tem o nome nulo, outros não, portanto isso pode interessar colocar string vazia. Para isso, o que é que se faz? Faz-se isto. Portanto, antes do if, chama-se o método e coloca-se lá uma string vazia, uma solução, ou então colocava-se um else. Portanto, antes, sim. Ou então posso colocar aqui else. Portanto, se for nulo, faz isto. Certo? Portanto, se eu tiver vários estudantes, o que é que eu faço? Eu coloco nesta variável student o estudante que eu quero mostrar. Sim, coloco isto em todas.
Ok? Eu vou só aqui sempre simplificar isto. Portanto, isto que está assim pode ser feito de outra forma, que é string name toma o valor de. Agora vou utilizar aqui o operador ternário. Se isto for diferente de nulo, então toma o valor disto. Se for diferente de nulo, toma o valor disto. Caso contrário, aspas, ponto e vírgula. E agora faz-se só um valor de name. E ainda não ter o ifs. Percebem? O operador ternário. Portanto, se isto for verdade, então vamos colocar no name este valor. Caso contrário, coloca-se aspas. E depois altera-se. Altera-se então a variável do layout. Portanto, é outra forma de. Esta pessoa tem sempre muitas formas diferentes de programar isto. Assim, geralmente, o que é que eu faço? Eu escrevo um método para isto. Portanto, em vez de ter aqui estes operadores ternários, geralmente eu crio aqui um método auxiliar, private, isto devolve uma string, o nome, vou chamar isto not null, isto recebe uma string, text, e este método devolve ou o objeto ou aspas. Portanto, geralmente eu faço isto simplifica aqui o código. Aqui faz return de, se o text for diferente de null, retorna o texto. Caso contrário, retorna aspas. E agora isto faz com que tudo o resto seja muito simples. Pouco bastante. E agora chama-se este método, faz set text, a parênteses, this.not null, a parênteses, e agora é só ir buscar .get name. E sim, depois o resto fica tudo muito mais simples. Ora bem, isto fecha ponto e vírgula. Isto agora não interessa. Portanto, eu além de tirar o if, coloco tudo numa linha. Depois podiam simplificar o resto. Continuar. Portanto, para já a atividade principal já tem aqui o método para atualizar o layout, tem o not null. Vamos então agora aqui para o fragmento. O fragmento, então tem aqui uma caixa de texto. Portanto, aqui o que é que precisamos? Precisamos de uma coisa também na vertical. Portanto, podemos criar um layout vertical e colocar neste layout vertical os outros elementos. Então vamos fazer isto. Sim, então estou a fazer aqui um zoom. Sim, porque vou só aqui. Ora, então, venha por aqui. Portanto, nós temos portanto, vou criar um linear layout horizontal. É isso que nós temos? Não. Linear layout orientação
Primeiro pode ser vertical. Portanto, aqui o texto pode-se apagar, entre a caixa de texto pode-se apagar. Ok, e começamos então com o linear layout vertical. Agora, dentro deste layout, podemos colocar inicialmente aqui um horizontal para escrever o texto e depois pedir o valor. Obrigado. Isto pode estar no horizontal, eu vou escrever aids 2 pontos, depois pede-se o valor e depois os 2 botões. Sim, vamos colocar primeiro um horizontal. Vamos adicionar aqui um horizontal. E este horizontal, portanto, largura, altura, wrap content. Largura match parent, como é que é? Este é horizontal. Largura match parent, wrap content. Agora vamos colocar aqui então um text view. Colocar um text view e um edit text e um plain text, que é o tipo edit text. Portanto, o text view, portanto, isto vai ter o texto aids 2 pontos. Portanto, não é necessário alterar o ID aqui. Portanto, dentro do layout horizontal, text view com o texto aids. O ID fica por omissão. Temos além disso um edit text. O ID vai ser txt aids. E o peso pode ser 2. Ok. Sim, então temos que dar um nome diferente. Já temos isto na main activity. Edit. Pode ser. Pesos. Ora bem, a largura. Vamos colocar aqui na largura 0. Largura 0. E a largura deste 0. Assim fica 1, 2. Portanto, eu divido isto em 3 partes. A primeira ocupa uma parte, a segunda ocupa 2 partes. Depois o texto tem que ficar alinhado à esquerda ou à direita, mas para já não é importante. Vamos colocar os botões Next e o Cancel. 2 botões. Tudo que fez aí, Coloquei o quê? no edit não dá para ter feito, no edit text. Isso diz é para estar vazio, não é? O texto aqui, sim, o texto é para estar vazio, é. O texto é para estar vazio. Ok, isto está, falta só os botões. Um botão e outro botão. Primeiro botão vai ser o Next. ID btn Next. É assim, nós vamos ter o botão Next em vários fragmentos, portanto vamos ter que dar nomes diferentes. Next page, que é onde estamos. O texto é Next. Próximo botão, cancela. ID do botão. btn cancela age. E é onde estamos, ok.
Vamos agora a programar o botão Next. Portanto, método btn next h underscore on click. Portanto, programar o botão Next. Botão Next. Temos aqui o nome para o handler. Portanto, para o método vai ser executado quando existir um clique no botão Next. Portanto, o nome do método é o nome do botão underscore on click, que é o evento. Alt e Enter e vamos criar então o método. Create Event Handler na atividade principal. Sim, podemos fazer logo para os dois.